Boa tarde, meus irmãos. Vamos ao que interessa, né? Fazer a live, ver a palavra do Senhor, que faz bem para nós, para nossa saúde, para o nosso viver. No nome do Senhor Jesus, vamos orar para receber. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais essa palavra que vamos receber hoje, meu Pai. Nos dá sabedoria e entendimento na tua palavra, meu Pai. Porque só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E em Ti buscamos e queremos estar contigo, meu Pai. Abra nossos ouvidos e nossos olhos para ver bem e ouvir perfeitamente a Tua palavra. O que o Senhor quer falar conosco, meu Pai. Fala com nós através da palavra, meu Pai. Fala aos nossos corações e à nossa mente, meu Pai. Que Tu és o nosso socorro e a nossa vida está em Tuas mãos. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Criador. Tudo é Teu, inclusive nós todos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje nós vamos ler a palavra está em Lucas, né? Capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 26. Em nome de Jesus, que a palavra sirva de sabedoria e entendimento para nós, né? Porque só o Senhor, nós precisamos dele. Em nome de Jesus, vamos começar. O título é A Cura de um Paralítico. Tá? O versículo 17. Aconteceu, Lucas 5, versículo 17. Aconteceu que aqueles dias estava ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham visto todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Procuravam fazê-lo entrar para pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Conseguiram pôr ele na frente do Senhor Jesus. Vê, os amigos lutaram e conseguiram chegar até o Senhor Jesus para curá-lo, para pôr ele em pé. Amigos de verdade, é isso que faz. Ajuda a gente a chegar e ficar em pé. A lutar e vencer a batalha e ficar em pé. Esses são amigos de verdade. Não é aquele que só quer na festa. Na hora boa é amigo, na hora ruim ele some. Esse não é amigo, esse não é companheiro. Esse é simplesmente o aproveitador, que se aproveita dos momentos bons. O que é mais complicado e mais difícil, some, desaparece. Mas lembre-se que Jesus é amigo, Jesus é companheiro. Ele está em todos os momentos conosco, tanto na alegria quanto na dor. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Terminamos o versículo 20. E vendo ele a fé deles, disse-lhe, o homem, Jesus falou, homem, os teus pecados te são perdoados. A partir dali ele falou, perdoa os teus pecados, te põe em pé, levanta-te e vá, ande. Ide, vai em frente. Em nome de Jesus, é assim que ele diz para nós. Ide, vai. Se achegando ao Senhor Jesus, vencemos as batalhas. Sabemos quem é Ele, sabemos que Ele nos acompanha, sabemos que Ele é um Espírito que vai estar conosco em todas as horas, em todos os momentos, em tudo quanto é lugar, até mesmo embaixo da água, ou embaixo da terra, ou em cima no céu. Ele é conosco. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o versículo 21. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é esse que diz blasfêmias? Gente, aqui, muitas vezes, o povo vai na igreja e pensa assim, como esse pastor está falando coisas aí que não dá para entender. Mas se você não pedir ao Senhor Jesus sabedoria e entendimento dele, vindo dele,
você jamais vai entender a palavra. Jamais você vai entender o que o pastor está te falando. O que o pastor está te entregando na palavra, você não vai entender. Porque Jesus não está fazendo morada no teu coração. Jesus só está na sua vida como assim, hoje é domingo, vou na igreja. Só, nada além disso. Você tem tudo para conhecê-lo, a palavra, a oração para se chegar a Ele e pedir para Ele. Eis-me aqui, quero a tua ajuda, quero o Senhor na minha casa, na minha vida, na cura, na libertação, no livramento, o Senhor é presente. Porque o socorro meu vem de ti. Aí você está falando com Jesus, caso contrário, você está falando do homem, que é o caso aqui. Eles estavam vendo Jesus como um homem. E ainda, pior de tudo, fariseus malditos ainda duvidavam da palavra dele. Como hoje também tem fariseus malditos usando a palavra dele para enganar o povo por dinheiro. Que é o mais duro de suportar, é saber que muitos estão usando o nome do Senhor Jesus por dinheiro. Não é por amor ao seu próximo, porque o que eu tenho de bom em mim, eu tenho que dar ao meu próximo. Oferecer a ele o que é melhor em mim. Aí o próprio Jesus fala, tudo que você fizeste aos pequenininhos, fizeste a mim. Então o próprio Jesus está falando que você fizer para aquele, você está fazendo para ele. Caso contrário, você não está nem próximo dele. Você está bem longe dele, porque você está amando o quê? O homem, o dinheiro. O teu amor está envolvido em outras coisas, não no Senhor Jesus. Menos em Jesus, que é o caso dos fariseus aqui. Os fariseus aqui estavam pensando nisso, que eles eram os grandes, Jesus era imagina, eles estavam perante um Deus. Eles estavam perante o Deus vivo ali, que o próprio Jesus era Deus vivo ali na frente deles naquele momento. Era o próprio Jesus, era o próprio Deus. E você vê que eles eram tão cegos, que o próprio Jesus fala que eles eram cegos e hipócritas. O coração deles não tinha amor, o coração deles só tinha interesse, dinheiro só. Porque estavam desafiando o próprio Jesus, que era o próprio Deus. Santa burrice. Coitados, além de tudo eram burros. Eram cegos, não enxergavam Jesus como ele era realmente. Os apóstolos mesmo demoraram para enxergar Jesus. Porque quando ele fala, eis-me, eis aqui, Pai está em mim e eu no Pai. Ele estava falando, eu sou o Pai nesse momento, o Pai está em mim, eu estou representando meu Pai, eu sou o Pai. Por isso que Deus fala, fazei o homem a semelhança. A semelhança do homem Jesus não é os homens em si, é o próprio Jesus que é a semelhança de Deus. Todo mundo inverte a história, fala que os homens têm a aparência de Deus. Não é isso. Todo mundo entende errado, não é isso. A semelhança que ele fala do homem perante Deus é o próprio Jesus que é a semelhança, que é o filho do homem. Como tido filho do homem, mas não é filho do homem. Ele foi criado por José, mas ele não era filho de José. Ele era filho de Deus com Maria. Porque Maria era, vamos pôr, a Eva, a segunda Eva foi Maria. Se Jesus era o segundo Adão, a Maria era a segunda Eva. Porque foi ela que deu a luz a Jesus. E todo mundo transforma a palavra. Muda a palavra. Só que não podemos mudar ela. O próprio Jesus é o próprio Deus na terra. E os fariseus ali são tão cegos que não enxergavam. E a maioria ali, as crianças enxergavam Jesus. Como ele era realmente, as crianças. O restante não via Jesus como ele era. Só as crianças ali. Porque lembra que eles falam, Hosana, Hosana. É Jesus. Eles chamam Deus Todo-Poderoso, Hosana. Continuamos a leitura. O versículo, nós paramos aqui nos fariseus. E os fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de
Judéia, Jerusalém, virtudes do Senhor, estavam com ele para curar. Eis que uns homens, mostrando numa cama, um homem estava paralítico. Esse procurava fazê-lo entrar diante dele. Então, achando por onde entrar, a multidão subiram ao telhado, por onde a telhas embaixaram com a cama diante dele. Tá. Os fariseus 21. E os escribas, os fariseus começaram a razoar diante, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Tá vendo? Isso é já maior que Jesus. Ele era o Senhor da lei. Jesus não era nada. Coitados. Eu tenho pena desse tipo de gente que vê Jesus como uma pessoa normal. Jesus é um Deus, gente. Acorde. Jesus é o verdadeiro Deus. Se Deus, Pai, ele é o Deus Filho, então ele é um Deus. Ele não é um homem. Ele só se fez homem para estar perante o povo. Porque lembre-se que Deus Todo-Poderoso, o ser humano não pode chegar perante ele, virar pó, desintegra. Então Deus achou um meio de mandar Jesus à terra como homem para estar perante nós. Então, como diz a palavra, Deus, façamos de um homem como se fosse um Deus, reflexo de Deus é o próprio Jesus. Outro homem não existe, o reflexo de Deus. É só Jesus. Lembre-se disso. Jesus é Deus. Aqui, aí continuamos a leitura. Que eles falaram, né? Você, blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Tá aí a palavra, tá aí a resposta. Só Deus poderia perdoar pecado. Só Deus poderia levantar um morto, ressuscitar, tirar a lepra, tirar a surdez, botar os olhos de novo, fazer a pessoa enxergar novamente, fazer o próprio paralítico ali andar. Só um Deus faz isso, não um homem. Aí, com o Espírito Santo, que é a força, muitos homens são usados para fazer isso. Que é o caso que muitos homens fazem a obra do Senhor. São usados pelo Espírito Santo do Senhor, que entra na pessoa e vai lá e faz a obra do Senhor Deus. Mas o único Deus que pisou na terra, que andou sobre ela, é o próprio Senhor Jesus. Só. Nenhum outro Deus andou na terra, só Jesus. Aí que então continuamos a leitura. Só Deus, senão só Deus. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que razoais em vossos corações? O que está aí dentro do teu coração? A palavra do Senhor verdadeira? Ou só elogios, interesse? E só quer aparecer? Sentar nos melhores lugares, aparecer como se fosse uma grande coisa. É pó, como todo mundo. Pó, soprou, já era. Então, o versículo, continuando aqui. Qual é mais fácil? Qual é mais fácil? Dizer os teus pecados são perdoados ou dizer levanta-te e anda? Para ele é tudo fácil. Ele fala, para mim é fácil. Eu sou um Deus. Para vocês só falta, vocês têm que me aceitar como um Deus. Vocês têm que me aceitar como eu sou realmente, como eu que aceito vocês como pecadores. Morri para tirar vocês desse lugar. Morri para limpar vocês com meu próprio sangue. Vocês estão tão podres, tão sujos, que eu precisei morrer para tirar vocês das mãos de Satanás, para não ser igual a ele. Essa é a palavra que ele se refere. Por isso que ele diz: razoais em vossos corações. Quem está aí dentro? Qual é mais fácil falar para ele, né? Dizer os teus pecados te são perdoados ou dizer levanta-te e anda? 24. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar pecados. Ele
tem o poder de todo, de tudo e de todos. Ele está acima de tudo e de todos. E ele é o próprio Deus na terra. Como que eu posso duvidar? Como que eu posso... Tem palavra para dizer o contrário? Não tem. O único Deus que eu conheço é o próprio Jesus. Ele é o Deus na terra, que veio até nós, se desfez o seu poder para chegar até nós. Jesus é Deus. Lembre-se disso, Jesus é Deus. Como um homem se fez para estar conosco. Olha quanta maravilha. Só que o povo era tão tapado, estava tão cego ali, que não percebia que estava ao lado de Deus, andando com Deus. Deus junto com eles, e eles não percebiam. Deus estava com eles, Deus era com eles ali nesse momento. E os fariseus desafiando. Se ele quisesse, ele matava ali com um simples assopro. Matava tudo. Só que Jesus é amor, não é morte. O versículo, levanta-te, ora para saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. E disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Vai-te, já te curei, já fiz o que você precisava, agora vai. Só respeite a mim. Simples assim. É o que ele diz para nós. Ouça a minha palavra, siga o que eu te ensino, o que eu te falo, que é a minha lei, que é meus estatutos, siga tudo certinho, como eu falo, como eu estou mandando, que eu sou contigo, eu te curo, eu te liberto, eu te protejo, te dou supro tuas necessidades, te dou teu sapato, a tua roupa, a tua casa, o que você necessita, eu te dou. Mas obedeça, seja obediente. Seja verdadeiro, não minta, porque o pai da mentira é o diabo. Ele mente, ele usa de mentira, ele usa de maracutaia, ele usa tudo que é coisa errada, porque ele não quer o poder de Deus, ele quer o poder de Jesus. Ele quer o espaço do Senhor Jesus e ele nunca terá. Porque Jesus é Jesus, ele é um anjo que foi feito por Deus como um anjo. Para ser um anjo. E ele não foi, ele traiu Deus, aí Deus botou para fora e não quer mais saber dele. É simples assim. E aí hoje ele quer ser um Deus. Aí o que ele faz? Ele leva o povo para o lado errado e Jesus luta para levar o povo para o lado certo. É simples assim. Em nome de Jesus, que seja assim na cabeça de vocês, no coração e na mente de vocês também. Em nome de Jesus. Para acabar. E a ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vá para a tua casa, não vá para o lugar perdido. 25. Então, levantando-se logo diante deles, e tomou a cama em que estava, deixando, foi para a sua casa, glorificando a Deus, glorificando Jesus. Ele passou pelo meu caminho, ele me curou, ele me libertou, eu estou em pé, eu estava deitado, precisava dos outros para me carregar, hoje eu estou andando nas minhas próprias pernas, estou em pé perante meus próprios pés, em nome de Jesus, que assim seja na vida de todos essas maravilhas, e todos que ficaram maravilhados, glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Tá aí? Nós vemos prodígios todos os dias, basta nós querer, porque o Senhor Jesus é conosco, mas temos que estar com Ele, temos que entrar dentro dEle, e Ele em Espírito entre nós. Nós em Espírito temos encontro com Ele, o Espírito dEle conosco. Amém? Porque aqui na Terra, nesse momento, somos carne. Então, só temos encontro com Jesus em Espírito, em verdade. Só que o corpo aqui tem que ser respeitado. Ele tem que ser respeitado. Por isso não pode beber, não pode fazer coisa errada, porque maltrata o corpo. E o corpo é o quê? É o próprio altar do Senhor. O Espírito Santo só vai entrar em você se você fizer o que é certo. Perdoa os meus pecados, me livra do mal. Não me deixa eu entrar em tentações. Faz mais forte eu do que as tentações. Assim que tem que ser a palavra. Em nome de Jesus, muito obrigado, meu Pai, por essa palavra maravilhosa, por esse ensinamento que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor Jesus.
Deus meu, vivo meu, é comigo, é conosco, com toda a minha parentela, toda a minha família, és tu, meu Senhor Jesus. Grandioso e poderoso és tu. Tu está acima de tudo e de todos, está acima da terra, tu está embaixo da terra, tu está em cima no céu. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua grandeza, pelas tuas maravilhas em nossas vidas, de cura, de libertação, de livramento, meu Pai. Que o Senhor nos desse trabalho para termos o dinheiro para poder pagar as contas, comprar o alimento, comprar a roupa, fazer tudo que necessitamos. Por isso o nosso salário, cada real, cada centavo é multiplicado nas tuas mãos, meu Senhor Jesus. Tudo que nós temos e tudo que o Senhor nos deu, que seja multiplicado para o bem de nós, das nossas famílias, dos nossos parentes, de tudo, nossos amigos e também o nosso próximo, meu Pai. Que tudo seja multiplicado, tudo que o Senhor nos deu e que o Senhor nos dá, continue nos dando multiplicado, meu Pai, para que nós façamos o bem como o Senhor quer que sejamos. Façamos o bem ao nosso próximo e honramos a Ti e ao Pai e ao Divino Espírito Santo conosco sempre. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.